Olá, eu sou Rodrigo Zofka, muito obrigado pela sua atenção e hoje vamos falar da vitória do Náutico sobre o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-1. Jogo válido pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falarmos do jogo, fica o convite para você aí do outro lado. Se não é inscrito, se inscreva. Se não é inscrita, se inscreva no nosso canal. Aperta aí no sino das notificações. Se você já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. No final do vídeo, se você gostar da análise, deixa o like, não esquece, ou então critica nos comentários, faz também a sua análise, opine também. E muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Então vamos lá, falar de Náutico 3, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico jogando em casa, vencendo mais uma com o comando do técnico Gilson Kleina. O alvirrubro da Rosa e Silva começando a ter já uma identidade tática. A gente já sabe em qual função o atleta X que entra vai fazer, a gente já sabe qual é o posicionamento tático das peças do Náutico, e isso é muito bom porque vai criando a identidade, vai criando aquela rotina, vai criando aquela memória. O jogador do meio de campo já sabe quando o lateral vai passar, o lateral sabe como o meio de campo vai se posicionar, sabe a hora certa, então isso é bom. Alguns ajustes, logicamente, precisam ser feitos, é óbvio. Nenhuma equipe do futebol brasileiro hoje está no status de perfeição. O Náutico, numa Série B, no meio de tabela de segunda divisão, também não vai ser uma equipe que vai estar lapidada de maneira perfeita. Náutico que nesse jogo contra o Botafogo contou com a volta do meio-atacante Jean Carlos, para mim, o melhor camisa 10 hoje do futebol nordestino. Bate bem na bola, chuta de longe, não à toa fez mais um gol com a camisa alvirrubra, sabe posicionar o seu meio de campo, sabe articular bem jogada. Então, uma peça diferenciada que fez falta no jogo contra o Brasil de Pelotas, voltou contra a equipe do Botafogo, fez gol, organizou o meio de campo, saiu no segundo tempo. Então foi uma peça que voltou a ficar no time titular. Salatiel perdeu a vaga para o Paiva tendo a oportunidade então de começar jogando. E na zaga, o Rafael Ribeiro entrou, era dúvida, jogou como titular contra a equipe do Brasil, foi substituído logo depois e fez a dupla de zaga com o Fernando Lombardi. Gente, o Náutico fez dois tempos distintos, que fique bem claro. O primeiro tempo com um futebol não tão bom, mas deu para o gasto, fez 3-0, é o que importa. Estamos na Série B do Campeonato Brasileiro, não estamos jogando na Liga dos Campeões da Europa, em que a qualidade geralmente prevalece. O Náutico mesmo jogou bem contra o Brasil de Pelotas e perdeu. O Náutico jogou mal contra o Figueirense e ganhou. Série B é pontuar para chegar a 65, 66 pontos e subir de divisão. Mas falando especificamente do jogo contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, Náutico 3-1. O Náutico apresentou boas jogadas pela lateral direita no primeiro tempo, o Hereda subindo muito bem, fazendo a dobradinha com o Eric, o Jonathan também auxiliando. Então é bom frisar que também teve o Jonathan entrando na vaga do Matheus Trindade. Foi uma outra situação de jogo que o técnico Gilson Kleina alterou para essa partida contra o Botafogo. E o Jonathan potencializou o lado direito da equipe alvirrubra. O Hereda subiu mais. O Hereda fez uma partida aguda como poucos jogos eu vi dele nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Então é bom salientar essas subidas do Hereda. Com o Hereda subindo mais pelo lado direito, a gente viu o William Simões mais recatado do lado esquerdo, com o Jean Carlos se posicionando no lado esquerdo do ataque alvirrubro, o Jorge Henrique fazendo mais uma vez aquela função de meia central, puxando a bola da defesa para o ataque, auxiliando também Haldney, auxiliando também o Jonathan. O Náutico já está, podemos dizer assim, rotulado. A linha de 4 defensores atrás, 2 jogadores à frente da zaga. Na partida contra o Botafogo foi Jonathan e Haldney. O Jorge Henrique, ele fica flutuando entre a defesa e o meio de campo, por isso eu falo que ele é um meia central, porque ele fecha os espaços, sobe para ajudar o Jean Carlos. No segundo tempo a gente até viu o Jorge Henrique fechando a segunda linha do meio de campo no Náutico, estabelecendo um 4-1-4-1. Mas por poucos momentos eu vi o Jorge Henrique sendo posicionado como meia esquerda para fazer essa função na segunda linha da equipe alvirrubra. Então o Náutico foi basicamente estruturado desse jeito, o Eric sempre do lado direito, o Jean Carlos no meio de campo, Jorge Henrique um pouco atrás do Jean Carlos e o Paiva lá no comando do ataque. Então assim foi o Náutico no primeiro tempo. Náutico que abriu o placar logo aos 20 minutos, com a bola puxada do Eric, finalizando. O goleiro, para mim,
caçou borboleta, mas o Eric não tá nem aí, fez um belíssimo gol, bateu bem na bola. Isso a gente cobra muito do Eric, finalização de média e longa distância, porque ele é um ponta que sabe driblar, tem velocidade, mas peca na hora de finalizar. Então o Eric fez o gol dele, merecia, jogou bem o primeiro tempo contra o Brasil de Pelotas, foi arisco, no bom sentido da palavra, liso, contra a equipe do Botafogo no primeiro tempo. Um gol merecido então do Eric, fazendo então Náutico 1, Botafogo 0. Náutico que estabeleceu algumas jogadas. E o segundo gol do Náutico, para você entender, porque eu estava falando do Jonathan e do Hereda, o Jonathan e o Hereda pressionam a saída de bola da equipe do Botafogo, puxam pela direita e tocam depois para o Jean Carlos. Foi uma triangulação do Jonathan, do Hereda e do Jean Carlos. O Jean Carlos foi, chutou e fez um belíssimo gol para a equipe do Clube Náutico Capibaribe. Náutico 2, Botafogo 0. Náutico então sabendo pressionar a marcação da equipe do Botafogo, que é uma equipe que marca bem, do time do técnico Claudinei Oliveira. E o Náutico então fazendo 2-0, dando aquela folga, aquela tranquilidade no jogo. Porém, mesmo fazendo 2-0, mesmo tendo essa tranquilidade no jogo, o Náutico tomava alguns sustos de maneira defensiva. O Jefferson trabalhou em cobrança de falta, o Jefferson trabalhou em chutes da equipe do Botafogo. O Náutico continua dando espaço porque essa equipe do Náutico carece ainda de um camisa número 5, ou seja, aquele primeiro volante para auxiliar ou o Jonathan ou o Haldney, que deveriam fazer a função de segundo volante. Falta esse camisa número 5 para fechar espaço, para proteger a zaga, para proteger os laterais, mesmo o Haldney protegendo muito o lado esquerdo. E o Jonathan também não tem essa característica de ser um marcador. O Jonathan e o Haldney, para mim, são jogadores com a característica para jogar como segundo volante, pelo menos para mim. O Haldney pode lapidar até essa função de primeiro volante, ser uma peça em evolução ainda na marcação, como está sendo. A gente tem que elogiar muito o Haldney, porque vem fazendo boas partidas e não à toa fez o terceiro gol do jogo, um belíssimo gol, chute de longe, mais um, 3 gols de média a longa distância. E o Náutico liquidou a fatura no primeiro tempo, porque fez esses 3 gols e o gigante da Rosa e Silva consolidou o jogo. Gente, você faz 3-0 no primeiro tempo, numa Série B apertada, numa Série B desgastante, como a gente pode dizer. No segundo tempo tem que tirar o pé, tem que administrar o jogo para não tomar tantos sustos. Mas o Náutico recuou demais até, porque tomou sustos. O Jefferson fez boas defesas, por sinal o Jefferson voltou a fazer boas partidas com a camisa do Náutico, e isso é interessante. É interessante porque o Jefferson é uma peça de extrema importância no sistema defensivo. Não foi bem contra o Brasil de Pelotas, nem foi bem contra o Figueirense, mas agora voltou a ser o Jefferson que o torcedor alvirrubro gosta de ter na meta do Timbu da Rosa e Silva. Então o segundo tempo mais administrativo que o primeiro. A gente falou que no primeiro tempo a gente viu o Hereda subindo, que via a dobradinha do Jorge Henrique com o Jean Carlos, que mais uma vez caía pelo lado esquerdo para fechar aquele setor. Então, no segundo tempo a gente viu um Náutico mais acuado, um Náutico mais tranquilo, e volto a dizer, totalmente justificado, totalmente justificável, melhor dizendo, e o Náutico tinha que fazer isso. Depois fez algumas alterações, passando até aqui para você, saindo o Paiva, saindo o Jean Carlos, saindo o Eric, entrando também os jogadores para dar aquela oxigenada, aquela rodada. O Salatiel entrou no lugar do Paiva, a gente viu a entrada do Vagninho, a gente viu a entrada do Dadá, a gente viu o Josa também entrando nessa equipe. Então o time do Náutico foi se montando para se segurar e para administrar então o placar na segunda etapa. É muito fácil abrir a boca e dizer, não, o Náutico recuou, não era para ter recuado. Gente, volto a dizer, a gente está numa Série B de desgaste físico. Tudo bem que o Náutico teve um intervalo de um jogo para o outro agora, mas veja a maratona do Náutico recentemente, Guarani numa sexta lá em Campinas, Figueirense numa terça, né, lá de Barros Carvalho, e Pelotas no outro sábado. Então, em 8 dias foram 3 viagens, Campinas, Recife e Pelotas. Tinha que tirar o pé. O Jean Carlos voltou, estava lesionado, sentiu alguma coisa, ficou de fora do jogo contra o Brasil. É para tirar, é para preservar, é para administrar. A Série B é isso. O importante é vencer, volto a dizer. O importante não é dar show. Se der show, ótimo, porque eu vou comemorar por um jogo bonito que eu vi, e o torcedor vai comemorar pela atuação. Agora, se você pode vencer,
vença. Se vai administrar, administre. Só não pode, na reta final do jogo, o Vagninho entrar e cometer o pênalti que fez. Vi até uma postagem de acho que era Conexão Alvirrubra, Portal Alvirrubra, alguma coisa assim, falando que esse pênalti do Vagninho tirou uma posição do Náutico porque o Tanque fez o gol. E é importante conscientizar os atletas disso. Não pode ficar fazendo falta boba, pênalti bobo. E um outro recado também para a galera do banco de reservas, não só do Náutico, mas para qualquer time. Cartão amarelo e vermelho são critérios de desempate, então bora ter a tranquilidade, bora ter o cuidado para não tomar cartão amarelo bobo, para não fazer pênalti bobo, para não prejudicar a equipe no decorrer da Série B, porque isso pode acabar custando o quê? Um G4, uma classificação à próxima fase da Série B, ou melhor, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Passando aqui para você as alterações que o Náutico fez, saiu Jonathan, entrou Josa, saiu Jorge Henrique, entrou, ou melhor, saiu o Jean Carlos, entrou o Dadá Belmonte, ponta esquerda, saiu o Salatiel, entrou Paiva, saiu o Eric, entrou o Vagninho. Então, alterações do Clube Náutico Capibaribe, e saiu também o Haldney, que teve cãibra, para a entrada do Djavan. Náutico então fazendo as 5 alterações no jogo, Náutico contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Uma partida de regular para boa do Náutico, primeiro tempo bom, segundo tempo regular para baixo, porque administrou mais o jogo. E a gente analisa agora para você as peças de maneira individual. O Jefferson, para mim, o melhor em campo, pelas defesas que fez. Hereda voltou a ser agudo, voltou a ter potencial para fazer a dobradinha com o jogador Eric. Na zaga, Lombardi e Rafael Ribeiro não comprometeram. O Náutico sofre com espaços, mas ainda para dar aquela aglutinada nas linhas, o volante fechar o espaço para não ter mais esses perigos levados para a defesa alvirrubra. O William Simões um pouco apagado no jogo, porque o jogo correu mais pelo lado direito do Eric com o Hereda. Jonathan, sempre voluntarioso no ataque, por isso que eu digo que ele é um segundo homem do meio de campo e não primeiro volante. Haldney bem também, fez um belíssimo gol, merecia o gol. Jean Carlos, a gente não tem nem o que falar, é só elogios, municia bem o ataque, roda bem a bola, finaliza de longe. O Jorge Henrique, mais uma vez trabalhando como segundo homem do meio de campo, naquela função antiga, o meia central, estruturando o jogo, saindo da defesa, o segundo ou até mesmo o terceiro homem do meio de campo. O Eric do lado direito driblando, finalizando, fazendo gol, também uma boa partida. Paiva apagado no jogo, a gente esperava mais dele, então fica esse relato da equipe titular do Náutico. O Josa entrou, fechou espaço, trabalhou bem a bola, deu aquela desarmada, trabalhou bem a bola no sentido de cortar, né? Porque o Josa tem uma carência na hora de passar, então trabalhou bem a bola no sentido de cortar ali do sistema defensivo. O Djavan não comprometeu também na entrada do jogo. O Náutico que mudou várias peças do meio de campo, porque entraram o Josa, entrou também o Djavan, entrou o Dadá, saiu o Eric, entrou o Vagninho, que fez o pênalti, e entrou o Salatiel. Então, o Náutico fazendo uma partida de regular para boa, administrando então a vitória no segundo tempo desse jogo contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Náutico que volta agora a jogar contra a Chapecoense sábado que vem no Eládio de Barros Carvalho. Náutico tendo uma dobradinha em casa para alavancar nessa briga visando o G4 da Série B. Bem, gente, é isso. Muito obrigado por ficar até agora acompanhando a análise. Se curtiu, deixa o like. Se não curtiu, reclama aí embaixo, faça sua crítica, diga no que é que a gente pode melhorar. Se gostou também da análise, comenta aí embaixo, fala o que você achou do jogo. E é isso. Até a próxima e fica o convite. Se inscreva no canal e me siga tanto no Twitter como também no Instagram, @RodrigoZofka. Tchau, tchau, gente!